Não quer me conhecer? Olhem pra mim. Gostem de mim. Não quer me conhecer? Eu quero que me amem, então eu sou assim. Eu quero que me amem, então eu sou assim. Me abraça, me conquista, é tão fácil me ganhar. Me abraça, me conquista, é tão fácil me ganhar. Eu quero que me amem, então eu sou assim. Eu quero que me amem, então eu sou assim. Vou malhar, vou bombar, preciso ser o tal. Vou malhar, vou bombar, preciso ser o tal. Eu quero que me amem, então eu sou assim. Eu quero que me amem, então eu sou assim. Ok, então, sem maquiagem eu não vou não. Ok, então, sem maquiagem eu não vou não. Eu quero que me amem, então eu sou assim. Eu quero que me amem, então eu sou assim. Sou legal, sou amiga se você beijar o meu pé. Sou legal, sou amiga se você beijar o meu pé. Eu quero que me amem, então eu sou assim. Eu quero que me amem, então eu sou assim. Quero ganhar, quero vencer. Eu só penso em competir. Quero ganhar, quero vencer. Eu só penso em competir. Eu quero que me amem, então eu sou assim. Eu quero que me amem, então eu sou assim. Como todos, tô doidão, tô pra lá de Bagdá. Como todos, tô doidão, eu tô pra lá de Bagdá. Eu quero que me amem, então eu sou assim. Eu quero que me amem, então eu sou assim. Olhem pra mim. Gostem de mim. Não quer me conhecer? Me abraça, Olhe pra me mim. conquista, é tão Goste fácil de me mim. ganhar. Me Não quer abraça. Vou malhar, vou bombar, preciso ser o tal. Ok, Vou malhar, então, vou bombar, sem preciso maquiagem ser eu não o vou tal. não. Ok, Vou malhar, então, vou sem bombar, maquiagem beijar eu o não meu vou pé. não. Quero ganhar, Ok, quero então, vencer. Eu só penso em competir. Quero Como malhar, todos, tô doidão, eu tô pra lá de Bagdá. Eu tô é doidão, eu tô pra lá de Bagdá. Da Carolina. Vou malhar, vou bombar, preciso ser o tal. Vou malhar, vou bombar, preciso ser o tal. Vou bombar, preciso ser o tal. Vou malhar, vou bombar, preciso ser o tal. Vou malhar, vou bombar, preciso ser o tal. Vou malhar, preciso ser o tal. Vou malhar, Boa tarde, noite na paz de Jesus. Meu nome é Armando. Isso. Nós estamos super felizes hoje à noite, pela graça de Deus. Você está aqui, 1-0 para o time de Deus, né? Os marmanjos sabem do que eu estou falando, né? Tem gente que ainda vai insistir para correr para o segundo tempo, mas ainda vai ser mais 1-0 para o time de Deus aqui. E queria também aproveitar a oportunidade, nossa conexão pela internet foi refeita aí, e mandar um abraço para Rebeca, Michele e Selma, que estão lá em Portugal. Não sei se é por ali, ou por aqui, né? Bom que vocês estão ouvindo aí. Coloque mais gente para assistir, né, daqui em diante. Vai ser um tempo precioso. Eu queria orar para a gente mergulhar no nosso quinto passo, nessa aventura tremenda que tem tido assim, repercussões inimagináveis por esta cidade afora. E eu espero que vocês continuem orando, convidando as pessoas. E a gente tem todas as sextas-feiras lá no Colégio Querigma um evento, uma programação do Celebrando a Restauração, onde você pode encontrar grupos de apoio. Dê uma passadinha aí no nosso local do Conexão Central, local também reservado para o Celebrando, e você vai perceber a riqueza de material que nós temos, e os grupos que estão ali, certamente um grupo vai ser adequado à sua necessidade. Queria lembrar de orar também pela irmã Lurdinha, que creio que serve no Palavra Amiga e passa por uma cirurgia amanhã, um tumor no cérebro, Hospital da Unimed. Vamos orar e interceder por ela. Pai querido, nós queremos nesta tarde e noite reconhecer que a coisa mais importante deste lugar é a Tua presença, o Teu poder, a Tua palavra, que certamente vai abrir o nosso coração, a nossa mente,
e nos dar uma tremenda oportunidade de darmos mais um passo em direção à Tua vontade. Senhor, eu quero Te agradecer por cada pessoa que aqui chegou, e até por aqueles que não chegaram, e aqueles que estão nos vendo, ouvindo pela internet, espalhados em vários lugares no Brasil e fora do Brasil. Que a Tua paz, a Tua bênção, Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia alcance a cada um, segundo a Tua vontade. Tu sabes exatamente do que nós precisamos hoje à noite. Fala com cada um de nós de uma forma especial. Peço que o Senhor seja também com a Lourdinha, que esse tumor, Senhor, seja extirpado, tirado dali, para a honra e glória do Teu nome, através do Teu poder, para glorificar o nome de Jesus. Opera, Senhor, esta maravilha da cura. Nós Te pedimos isso e pedimos que o Senhor também visite cada pessoa da congregação que está agora no leito, Senhor, em algum lugar, que eles estejam sendo cuidados por Ti de uma forma muito especial. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, também o pessoal do telão, o pessoal da palhoça, né? É bom dizer que nós estamos há 4 semanas trilhando o caminho da restauração e a cada semana nós temos falado de um passo. Começamos com o passo da realidade. Aquela história, caia na real. Admita que você não é Deus. E você não tem poder para controlar as circunstâncias, as pessoas, tampouco você mesmo e seus problemas. O segundo passo é o passo da esperança. Quando nós admitimos a existência de Deus e admitimos que Ele tem poder, e não apenas tem poder, mas Ele quer nos ajudar com os nossos problemas. O terceiro passo é chamado passo do compromisso, onde nós decidimos entregar nossa vida e vontade totalmente ao senhorio de Jesus. Ou seja, Ele vai tomar conta. É a vontade dEle que vai prevalecer. Depois, na semana passada, nós demos o quarto passo, talvez um dos passos mais difíceis, ou o mais difícil. É chamado passo da limpeza. Ali nós aprendemos a nos libertar da culpa. A culpa nos massacra, a culpa nos mantém atolados, emperrados no passado. A culpa é responsável por talvez 90% dos internamentos hospitalares, né? As pessoas sofrem, somatizam essa angústia de carregarem culpa por coisas que fizeram há anos atrás. E, aliás, no domingo passado nós aprendemos então, no quarto passo, a fazermos um inventário moral. Lápis e caneta, lápis e papel, e vamos, aliás, lápis e papel, caneta e papel, vamos para um lugar, ou fomos para um lugar recluso, tranquilo, para então irmos anotando aquelas coisas que temos arrastado durante anos. E aí nós encaramos nossos pecados, confessamos a Deus, compartilhamos com alguém confiável, e alguns certamente fizeram isso nessa semana que passou. Passo muito importante para a libertação. Aliás, sem essa confissão, não tem como limpar a vida. Algumas pessoas até me perguntaram na semana passada, mas eu estive no Vale do Vento, e lá eu abri a minha vida diante de Deus. Valeu? Claro que valeu. Preciso fazer de novo? Não. Se você já resolveu, está resolvido. Agora, não se esqueça que essa coisa do inventário moral não tem só a ver com um ato praticado no passado, mas talvez manias, defeitos e falhas de caráter que você traz lá de trás por conta de uma disfunção qualquer, de um relacionamento ruim, e é o que nós vamos ver neste quinto passo. Se pensarmos um pouco, nós vamos concluir que os erros que nós confessamos no quarto passo tiveram origem em algum lugar, em algum momento da caminhada, e que eles, na verdade, são falhas ou defeitos de caráter.
Muitos acham que quitar o passado é resolver um episódio ou um simples ato de ofensa. Mas presta atenção, meu egoísmo, meus acessos de ira, meus simples complexo de inferioridade ou superioridade, vocês se lembram da peça? Todas essas coisas têm origem nos meus erros. E às vezes nos erros cometidos por outros, e que eu então, de uma certa forma, tentei compensar com atitudes que até hoje me perseguem. A mentira, o engano, a dissimulação. Isso não é um ato que você tem que ir lá atrás e confessar para alguém alguma coisa que você fez contra alguém ou alguém contra você. Essa coisa do caráter vem de longe. Você é uma pessoa irada, você é uma pessoa que gosta sempre do primeiro lugar, você não pode ser deixado para trás, você não leva desaforo para casa, você quer brigar com todo mundo, você tem o hábito de mentir, de dissimular, não diz a verdade, tem complexos de inferioridade. Aí nós estamos falando de falhas de caráter. Então hoje vamos focar no quinto passo, que é o passo da transformação. Esse passo diz assim: eu peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter. E aqui não estou falando de alguém que abusou de você lá atrás, ou alguém a quem você tenha abusado lá atrás, ou um roubo que você cometeu lá atrás, alguma coisa que você defraudou alguém. Não estou falando desse ato pontual no passado. Estou falando de uma sequência de atitudes que se transformaram em falhas de caráter. Você disse: eu peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Este passo está baseado em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Dê uma olhada no texto. O texto diz assim, nova tradução na linguagem de hoje: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, agradável a Ele. E completa o texto, preste atenção: deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Presta atenção nesse final aí. Volta de novo, por favor. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança do quê? Da mente, do modo de pensar. Observem cuidadosamente como Deus quer nos transformar. Preste atenção como é que funciona. Deus quer nos transformar mudando a nossa maneira de pensar. Não importa apenas dizer: não pegue, não toque, não faça, não coma, não beba, não fume, não transe. Primeiro você tem que mudar a sua maneira de encarar a vida, o seu modo de pensar. E aí é que é o difícil. Muitos de nós mudamos hábitos por um tempo, mas não mudamos a nossa forma de pensar sobre as coisas, sobre a vida. Hoje à noite quero falar sobre 3 coisas. Primeiro, a origem da nossa falha de caráter. Depois, mostrar que é difícil nos livrarmos destas falhas de caráter. Em terceiro lugar, dar algumas dicas práticas de como nós podemos cooperar com Deus nesse processo de mudança que Ele quer fazer na sua vida. Então, em primeiro lugar, de onde vieram os meus defeitos de caráter? Eu quero sugerir aqui pelo menos 3 fontes. Primeiro, a fonte biológica. Ou seja, eu herdei os cromossomos que me compuseram lá atrás.
Depois a origem sociológica, as circunstâncias ao meu redor, onde fui criado, a família, meus amigos, a escola. Depois a fonte teológica, as escolhas morais, éticas que eu faço. Minha escolha. Então primeiro vamos falar da fonte biológica. Bom, papai e mamãe contribuem com quantidades iguais de cromossomos que formaram você e me formaram também. Por isso eu e você herdamos um perfil físico. Ah, a cara da mãe, ah, é a cara do pai. É? Ah, extrovertida como a mamãe. Ah, teimosa como o papai. Você já sabe, você sabe que... Olha, puxou a quem esse menino? Um dia eu estava vendo um irmão olhando para o filho dele que anda a 1000 por hora. E a mulher olhando para ele, dizendo, imagine de quem é que ele herdou esse negócio. Você anda a 2000 por hora. Ele anda a 1000, é seu filho. É? Característica. Então, os cromossomos contribuem. Isto explica, presta atenção, explica a nossa predisposição para fazer determinadas coisas, mas não nos desculpa e nem justifica os nossos erros. Muitos de nós queremos culpar os nossos pais. Meu avô era amiguinho, bisavô, amiguinho do Lampião. Sergipano, da Baixa do Prego. Se escondia lá no raso da Catarina, perto de Paulo Afonso, num cânion que tem lá num buraco que só Deus sabe onde é direito. Ele sabe, para chegar lá foi difícil. E por muito tempo eu achei que era legal ser como meu avô. Mas ainda que pudesse explicar a predisposição para o erro, isso não justifica, nem a mim, nem a você, aquilo que nós fazemos como falha de caráter, como quando deliberadamente nós cometemos o erro. Você pode ter uma tendência à agressividade, mas isso não isenta você de culpa quando você agride alguém. Você pode ser mais lento e vagaroso para fazer as coisas, como seu papai, talvez como sua mamãe, mas isso não deve torná-lo ou justificá-lo como um preguiçoso ou preguiçosa. Geneticamente podemos ter inclinação para determinados vícios, como o alcoolismo, mas isso não lhe desculpa ao escolher tornar-se um dependente de álcool. Outra origem são as circunstâncias. Aqui é a origem sociológica das suas falhas de caráter, das minhas falhas de caráter. Das circunstâncias que me cercaram. O que você é hoje e como você se relaciona com as pessoas depende muito do que você aprendeu com seus pais e de outras pessoas que foram influentes na sua formação. Essas pessoas tinham bons hábitos e maus hábitos. Se na sua casa ninguém escovava o dente, todo mundo comia com boca aberta, é muito provável que você faça a mesma coisa. Se na sua casa ninguém comia verdura, seu filho vai fazer assim, eca, quando vir qualquer coisa verde no prato. Nesse ambiente formador de caráter, você aprendeu a se proteger e a suprir suas próprias necessidades. Aprendeu a lidar com feridas e com rejeição. Do seu jeito, você berrou, você gritou, você bateu, você começou a formar o seu caráter ali, quando você foi mal amado, mal rejeitado, às vezes rejeitado e mal amado, e você reagiu de uma certa forma para chamar a atenção. O medo. Pais medrosos impingem, colocam, influenciam de tal forma que seus filhos normalmente são medrosos. Você tem desejos legítimos por respeito, mas se você foi desrespeitado na sua infância, você troca respeito por atenção. Você chama a atenção. No jeito que se veste, no jeito que anda, no jeito que fala. Você gosta de chamar a atenção, porque você não foi respeitado quando era menino, menina.
E você começa a buscar diferentes formas de chamar a atenção. Às vezes a melhor delas é tirando a roupa. Muitos dos defeitos de caráter são simplesmente tentativas de preencher necessidades insatisfeitas na sua infância. Você tem um desejo legítimo por amor, mas se não foi amado de verdade pelos seus pais, pelos seus amigos, você troca amor por sexo barato, a fim de obter só proximidade emocional. Muito do que se vê hoje, essa loucura da sensualidade, é uma tentativa de obter simplesmente afeto. E acaba sendo confundido com sexo, porque é valorizado pelo dinheiro, é valorizado pela promessa de viagens, é valorizado pela promessa de bem-estar, é valorizado por dinheiro fácil, em troca de dinheiro fácil, etc. Você certamente tem um desejo de ser uma pessoa segura, ter o seu futuro assegurado. Mas se você não recebe esse senso de segurança, pode ser tentado a proteger-se com dinheiro, bens materiais e até mesmo através do desenvolvimento intelectual. Só para mostrar que você está seguro, está firme. Mas também tem as nossas escolhas, é o ponto de vista teológico. Presta atenção, quando você faz uma mesma coisa por algum tempo, e quando você repete aquilo que você faz, isso acaba se tornando um hábito, e logo você estará preso a este hábito. Aquela mesma escova, aquela mesma pasta, aquele mesmo sabonete, aquele mesmo lugar, aquele mesmo gesto, aquela mesma comida, aquela mesma porta, aquela mesma roupa, aquele mesmo carro. Aquela mesma forma de se satisfazer, aquela mesma forma de gostar, aquela mesma forma de buscar, você acha sempre no mesmo lugar. Aquilo vai se tornando um hábito, e não demora muito, você vai estar preso a este hábito. Coisas que você jamais imaginou praticar, elas estão aí com você porque você escolheu fazer isso. E repetiu tanto que se transformou num hábito. Geralmente um mau hábito, não é? Outro detalhe é que as falhas de caráter, geralmente, e esta é interessante, geralmente as falhas de caráter começam com uma coisa boa. Quando levada a excesso, se torna uma falha de caráter. Comer não tem nada melhor. Glutonaria é o excesso daquilo que é bom, mas que é feito de forma errada, sem moderação e sem controle. Quando você começa a comer por causa da ansiedade, não por causa da saúde, da necessidade intrínseca do corpo de simplesmente comer. Sexo foi feito por Deus. Nós somos seres sexuais, menino e menina. Os órgãos sexuais foram feitos por Deus de uma forma tão maravilhosa que se encaixam. Mas quando começa a ser um instrumento de poder, um instrumento de apropriação, um instrumento de troca, quando você tem que mostrar que é alguém através daquilo que você oferece, daquilo que você dá, daquilo que você pode obter ou trocar por alguma coisa, o excesso disso acaba se tornando uma falha de caráter e você cai nele. Masturbação, relações ilícitas de todo jeito que a gente vê hoje na sociedade, loucura, pedofilia, que loucura, até crianças, até bebês entrando no cardápio daqueles que não conseguem controlar, porque o mau hábito os escraviza e os torna cada vez mais ávidos por uma experiência mais louca e cada vez mais louca. Prazer vira hedonismo. Discernimento passa a ser julgamento. Franqueza vira rudeza. O indivíduo diz que é franco, na verdade ele é rude. Ofende. Eu falo a verdade. Por isso que a Bíblia diz, falar a verdade não é tudo, tem que falar a verdade em amor, com graça. Trabalho, não tem coisa melhor que o trabalho. Deus inventou o trabalho. Hoje dia eu estava vendo um pregador dizendo, você vai trabalhar no céu. Tem gente que não gostou dessa parte. Mas trabalho é uma coisa fantástica.
Só que trabalho, quando se torna um defeito de caráter, quando se torna um hábito incontrolável, se torna exatamente em uma pessoa, você se torna uma pessoa viciada em trabalho, e aí destrói tudo. Por que você leva tanto tempo para se livrar dos maus hábitos? Já pensou nisso? Quanto tempo você tem tentado lutar com esse mau hábito que você sabe, as pessoas apontam, você sabe. Por que demora tanto? Por que é tão difícil? Quantos de nós já tentamos terapias, seminários, simpatias, mas que no final não deram em nada? Por que é tão difícil mudar os meus hábitos? Deixa-me tentar responder algumas razões aqui. Primeiro, porque eles estão comigo há muito tempo. São amigos, de longas datas. Porque nada acontece da noite para o dia. Você levou anos para transformar uma escolha errada num mau hábito. E você não vai se ver livre dele da noite. Quando você faz isso, está se identificando com aquele defeito. Isso se torna uma espécie de profecia maldita que se cumpre automaticamente na sua vida. Esse fulano é assim, ele é desse jeito. Você se acha assim, as pessoas o têm como uma pessoa que é exatamente isso, esse defeito, essa falha de caráter. Isso se torna, como eu disse, uma profecia maldita que vai se cumprindo na sua vida a cada instante, a cada momento. Você diz assim, eu sempre fico nervoso quando entro em aviões. Então, o dia que você entrar no avião, o que vai acontecer? Você vai ficar nervoso. Vai ficar nervoso. Você se define dizendo assim, eu sou assim. O que acontece quando inconscientemente, uma das razões pelas quais você não pode mudar, é porque tem medo. Isso tem sido parte de você. Você diz, eu sempre fui desse jeito, se eu me livrar disso, será que eu ainda serei o mesmo? Aí vem aquele cântico, né? Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. É isso que eu quero. Eu não quero mais ser o mesmo. Jesus entra na nossa vida para dar um basta naquilo que nos prende, que nos oprime, que nos joga para baixo, que nos faz cheirar morte, que nos faz somatizar, que nos faz viver de uma forma infeliz. Sabe por que você tem dificuldade em mudar seus maus hábitos? É porque eles têm uma recompensa. Todo defeito tem uma recompensa. Pode ser que ele abafe a sua dor. Pode ser que o defeito seja uma desculpa para o seu fracasso, e você tem medo, e aí usa aquilo como desculpa. Pode servir de compensação pela culpa que sente em sua vida. Você quase age como se fosse uma espécie de karma. É isso mesmo, eu tenho que pagar por essa coisa que eu fiz. Pode ser uma forma de você conseguir a atenção das pessoas. Pode fazer com que você, através disso, controle as pessoas. Sabe aquele camarada que dá chilique? Ele não tem nada de doença, mas ele dá chilique. Aí o outro diz assim, não podemos fazer isso, porque senão ele vai morrer. Ele vai ter um ataque do coração. Olha, não vou fazer. Papai, não posso. O marmanjo, de quase 50 anos de idade, não pode dizer nada para o pai, porque o pai e a mãe ameaçam dar um chilique. Aí ele passa a vida inteira escravo de um negócio. Eu já vi tantos assim. Mulher tem que passar todo dia na casa do papai e da mamãe, porque senão eles vão ter um chilique. Eu tenho que comprar um negócio para o papai e para a mamãe. Você nunca comprou nada para mim, você nunca me deu atenção. Não, mas senão eles vão ter um chilique. O chilique controla, igual aquelas adolescentes no acampamento. Ou adolescente, menino e meninas, né? Chama atenção. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas muitas vezes usamos nossas falhas para controlar as outras pessoas. Por que é tão difícil mudar meus hábitos? Porque Satanás me desencoraja a fazer isso. Ele diz, isso nunca vai funcionar. Você não é capaz de fazer isso. Você não pode mudar. Alguns de vocês que estão ouvindo essa série de sermões sobre restauração, ficam pensando, isso é bom. Eu realmente gostaria de me livrar desse vício, parar de sentir raiva das pessoas. Gostaria de parar de sentir a dor daquela experiência do passado. Eu gostaria muito de mudar. Então, você sai da igreja e Satanás começa a dizer o seguinte, quem você pensa que é?
Você acha que vai mudar? Ah, pode esquecer. Outras pessoas mudam, mas você não. Você está atolado. Não há esperanças para você. Ele sempre está sugerindo pensamentos negativos e os piores pensamentos sobre você. Ele é mentiroso, pai da mentira. A Bíblia diz que a verdade nos liberta. Vamos olhar para a verdade que ele diz, Jesus diz, na sua palavra. E como nós podemos cooperar com ele para de fato sermos mudados. Como eu coopero com Deus nesse processo? Romanos 12:2, de novo, deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Transformação requer mudança da mente, presta atenção, amados. É por isso que a palavra é escrita, ela é lógica, precisa mudar a mente. Seus pensamentos são como um piloto automático na vida. Se você deseja mudar a sua vida, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Primeiro, o seu modo de pensar. Você muda a cabeça, depois muda o sentimento em relação àquilo que você vai fazer, e depois você vai agir, cabeça, coração e mão. Para de pegar isso aí, menino. A mão é automática. E quando diz, não, para, não faz não. Aí o menino para de fazer, você pensa que mudou. Não mudou não, a mente dele não mudou. Ele tem vontade de pegar, ele vai pegar daqui a pouco. A mente, primeiro. A Bíblia demonstra que meus pensamentos determinam os meus sentimentos e os meus sentimentos determinam minhas ações. Cabeça, coração e mão. Se você está em um barco e o piloto automático do barco diz, olha, é para ir para o leste. Você pode tomar o leme e forçar para o lado contrário, para o oeste, mas não tem problema, ele vai. Mas quando você tira a mão do volante, ele volta para o mesmo canto. Pode acreditar. O barco está programado para ir na direção leste. Assim que acontece quando você toma uma decisão baseada na força de vontade. Você diz, eu resolvo fazer isso. Eu tenho força suficiente para mudar. Está vendo aí o segredo, o pensamento? Pensa. Autossugestão. Certo? Vá. Pense. Eu vou fazer com a minha força de vontade. Eu resolvo. Mas logo você fica cansado e abandona a dieta, fuma de novo, volta a beber, procura pornografia novamente, ou seja, você volta a agir como você sempre agiu, porque simplesmente fez na força de vontade. Não houve uma mudança de mente. Se você quer realmente mudar, precisa reprogramar o seu piloto automático. Sabe o que é seu piloto automático? Seu piloto automático é sua maneira natural de ser. É natural que você beba muito, pois tem que ser natural que você não queira mais nada com a bebida. E essa é uma mudança interior, não é a mudança do invólucro, do copo, do tipo de cerveja, não é do tipo de cachaça, o tipo de uísque, não é não. É para que lado o barco vai quando você solta o volante. É para que lado o teu coração vai quando você está sozinho, quando não tem mais ninguém lhe obrigando, quando não tem mais regras sobre você. Eu roubava, agora não roubo mais, agora eu quero trabalhar. Esse negócio me enoja, não quero mais. Já fumei, já bebi, já fiz um bocado de loucura na minha vida. Mas teve um dia que aquilo não fez mais sentido, mudou a minha forma de pensar. Eu quero sugerir 7 maneiras para você mudar a sua forma de pensar, seu pensamento. Para você cooperar com Deus e saber que Deus quer mudar em você e fazer, aliás, mudar em você aquilo que lhe prejudica e quer fazer de você aquilo que Ele sempre quis fazer. Primeiro, presta atenção, concentre-se em mudar um defeito de cada vez. Nada de dizer, Senhor, a multidão dos meus defeitos. E agora o pastor ore por mim para que todos os meus defeitos sejam sarados. Aí eu vou ter que, você vai morrer, porque tem que ir para a glória bem rápido. É só lá que você vai acontecer. Tem que dar um jeito de matar você. Matou. Mata aí o irmão. Manda ele logo.
de cada vez. Calma. Provérbios 17, 24 diz: o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Alguns de vocês estão ouvindo essa série de mensagens sobre restauração e pensam assim: isto é muito bom, eu tenho 30 coisas que eu gostaria de mudar agora. Calma, desse jeito você vai se sobrecarregar e acabará frustrado por não mudar nada. Seja específico. É o fumo, é a ira, é a mentira, é a droga, é a bebida, é a pornografia, é a sensualidade, é a trabalholatria, é o prazer pelo prazer, é o hedonismo, é a traição. O que é? Um de cada vez. Pega um. Ore a Deus e diga: Senhor, que defeitos, hábitos ou vícios específicos precisam ser trabalhados em mim. Evite as generalidades que dizem: Senhor, eu gostaria de ser uma pessoa melhor. Melhor o quê? Melhor bebedor? Não. Para com isso. Seja bem específico. Diga: Senhor Deus, é isto que eu gostaria de trabalhar em minha vida. A minha ira, minha ansiedade, meu medo, meu desejo de controlar as pessoas, a minha dedicação demasiada ao trabalho. Eu submeto isto, Senhor, a Ti. Minha falta de honestidade. Você tem que trabalhar um defeito de cada vez, pois do contrário não vai funcionar. A segunda coisa: concentre-se em buscar vitória. Presta atenção, um dia de cada vez, tá? Um dia de cada vez. Antigamente, no Evangelho, a gente achava, na igreja, né, que o indivíduo aceitava Jesus e no outro dia, pronto, acabou. Você fumava, agora não fuma mais, nunca mais. Hoje a gente está aprendendo que ninguém obriga ninguém. Pode ser que Deus, num dia para o outro, num instante qualquer, faça com que você, no dia que aceitou Jesus, jogue fora todos os seus cigarros. Mas se você fumava 3 carteiras de cigarro e você passou a fumar 2, nós temos que aprender a celebrar isso. E depois pode ser só uma, e nós vamos aprender a celebrar. E depois pode ser mais nenhuma, e nós vamos celebrar ainda mais. A vitória foi alcançada em Cristo Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque esse negócio de dizer que muda de uma hora para o outro, isso não aconteceu com nenhum de nós. Aconteceu na cabeça dos legalistas que ficam de plantão nas igrejas, querendo que o povo entre de fora para dentro e passe por uma lavagem cerebral. Aí é lavagem cerebral. E o povo lá fora tem razão de dizer que os crentes fazem uma lavagem cerebral, porque de um dia para o outro o cara mudou tudo. Isso não existe. Pensa em Pedro. Depois de anos andando com o Senhor, tempos andando com o Senhor, num momento do sufoco ele disse: quem é esse cara aí? Não sei nem quem é. Jesus? Não conheço esse homem. Pedro precisou apanhar de Deus muito para mudar seu coração. Assim foi Paulo, assim foram todos os homens e mulheres da Bíblia. Concentre-se numa vitória de cada vez. Por isso ele diz: dá-nos o pão nosso de cada dia. Certo? Deus quer dar força a você suficiente para mudar um dia, não uma semana, um mês, o resto da sua vida ou a eternidade. Agora não. Ele quer trabalhar com você e em você um dia de cada vez. Apenas hoje, Senhor, eu não quero ficar irado. Diga isso amanhã de manhã. Apenas hoje eu não quero ficar irado. Apenas hoje eu não quero ficar irado. Nós estamos lá em casa, todo dia que a gente acorda agora, eu acordo, a Heloísa acorda. Amor, fala aí a oração da serenidade. Hoje, é só hoje. Hoje. Porque nós temos que praticar hoje. Só hoje. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Concentre-se no poder de Deus, não na sua força de vontade. Presta atenção, é Deus que tem o poder. Você não muda porque não pode, e você não tem o poder para mudar. De fato, depender da sua própria força de vontade impede restauração na sua vida. Você não pode resolver isso. Jeremias 14, 23 diz: o leopardo pode tirar as manchas do seu pelo? É claro que não. Da mesma forma, você é incapaz de fazer o que é certo. Deus diz: pode esquecer, você nunca mudará através da sua própria força de vontade. Mas eis a boa notícia:
porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo, que me dá força e poder. É isso que Paulo diz em Filipenses 4,13. Então você pode orar: Senhor, eu sei que eu não posso mudar baseado na minha própria força de vontade, mas eu confio em Ti para tirar esse defeito de caráter da minha vida. Eu me submeto, Senhor. A quarta coisa, concentra-se naquilo que é bom e não naquilo que não presta. Firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pense nas coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Não se concentre naquilo que não presta, ou isso vai dominar a sua vida. Você não resiste à tentação. Nenhuma vez na Bíblia Deus manda você resistir à tentação. Nenhuma vez sequer. Ele diz para você resistir ao tentador, resistir ao diabo, mas não à tentação. Por quê? Quando você resiste àquilo que persiste, quanto mais forte você empurra, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, tanto mais forte você vai receber de volta. Em vez de resistir, a Bíblia manda você fugir do pecado. Certo? Você tem problema com pornografia? Não diga assim: hoje eu vou entrar num site pornográfico e não vou sentir nada. Você está dizendo: eu sou forte. Vou lá de novo, você vai ver como eu vou vencer. Hein? Simplesmente mude o canal mental da sua mente. Se você está assistindo um programa ruim na TV, você não diz: eu não vou assistir isso, 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 eu não vou assistir isso. Eu não vou praticar isso, eu não vou praticar isso, eu não vou praticar isso. Cara, mude o canal. Mude o canal. Tira o foco daquilo que já foi e focaliza no que você quer ser, no que Deus quer que você seja. Há 7.000 promessas na Bíblia. Provavelmente a disciplina mais útil que você poderia desenvolver é aprender a memorizar a palavra de Deus. Memorizar um versículo por semana. Jó 31. Ele diz: eu não vou colocar os meus olhos sobre uma donzela. Eu não vou fixar os meus olhos numa donzela. Eu guardo esse versículo no meu coração. Há milhares de mulheres e homens bonitos no planeta Terra que aparecem na sua frente toda hora e todo tempo. Só que a Bíblia diz que eu não vou fixar. Na hora que eu fixar, e meu pensamento se der ao luxo de pensar em meu coração, querer achar aquilo bom, meu braço vai fazer o que o homem mau, pecador, vai fazer. Mas se eu tenho texto na minha cabeça, eu digo: não, Senhor, na força da Tua palavra, eu não vou fixar os meus olhos em alguém de tal forma que o meu coração sinta qualquer outra coisa que não seja para a glória do Teu nome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A quinta coisa é: concentre-se em fazer o que é certo, não em sentir-se bem. Presta atenção, essa aqui é pesada. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam seus desejos. Se você começa a fazer o que é certo, seus sentimentos vão acabar correndo atrás de você. Presta atenção no que eu estou dizendo. Mas se você espera fazer o que é certo só quando você sentir, você nunca vai mudar. Seu coração é enganoso. Você gosta e gosta daquilo que é errado. Então, meu amigo, isso é igual àquela história da comida. Ora, não tem coisa mais gostosa do que uma bela sobremesa com leite moça, com recheio de não sei o quê, caindo pelas tabelas. Uma fritura. Hoje eu estava num canto aí, pediram um negócio frito. Um negócio de peixe gostoso, que negócio suculento. Certo? A minha mente disse: não posso. Meu coração disse: pode sim, é gostoso. Quem manda aqui não é você. Você é enganoso, coração. Aí a minha mente diz: não posso. Aí finalmente eu ia pegando, não peguei. Aí o que eu fiz? Eu peguei o bicho, abri, tirei o miolo e comi. Pronto. Enganei meu coração. Bobão.
Comi o miolo, a fritura, ó, tchau. Sabe, você sabe o que eu estou dizendo, né? Seu coração, não é esse negócio de sentir, isso é igual ao amor. Eu sinto que eu não amo mais essa mulher. Como, cara? Quem é você? É a mesma coisa que você ir numa loja de departamentos, comprar uma televisão para pagar em 5 vezes, aí chega na primeira prestação, seu coração diz assim, eu não sinto que você deve pagar isso. Aí você diz, sinto muito, eu não vou pagar, porque eu sinto que eu não devo pagar mais isso. Que é isso, cara? É compromisso. Amor é compromisso. Amor é compromisso. Você tem que amar a pessoa mesmo quando você não sente que deve amar, porque você faz por obediência e depois o sentimento vem e é renovado pela graça de Deus. Sexta coisa é concentre-se nas pessoas que possam ajudar, não naquelas que atrapalham. Sai fora daquela turminha que depois da faculdade diz, vamos para um happy hour. Diga assim, vamos para uma happy vigília. Ou então vai para casa, meu amigo. Quando você estiver terminando a aula, liga para a tua mulher. Por favor, vem me buscar. Socorro. Estão querendo me levar. Sai fora. As más conversações corrompem os bons costumes. Concentre-se nas pessoas que podem ajudar. Vou convidar o Tito para vir aqui e dar uma palavra de testemunho para nós, e a gente encerra rapidinho, um pouquinho de paciência, vai dar certo. Hoje esse passo é um passo longo, passo difícil. Tito, fica à vontade aí, em nome de Jesus. Oi, eu sou o Tito. Eu sou um discípulo de Cristo Jesus que luto com a drogadição, a ira e a pornografia. Nasci em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, o caçula de 9 irmãos. Quando eu nasci, minha mãe já tinha 47 anos de idade e uma saúde muito frágil. E por achar que iria morrer logo, ela decidiu viver para mim. Sua permissividade me permitiu fazer sempre o que quis, e cresci rebelde e aventureiro. Por outro lado, por conta da enfermidade da minha mãe, ela se converteu e fez sempre o que pôde para me criar nos caminhos do Senhor. Mesmo crescendo dentro da igreja, eu não tinha interesse nenhum de servir um Deus que eu via como um Deus ditador. Para mim, Deus era o Deus do não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Com 9 anos de idade, já tinha tomado a decisão de não servir a Deus. E com 10 para 11 anos, tive a minha primeira experiência com as drogas. Algum tempo depois, fui trabalhar para o tráfico, aonde me tornei muito violento. Até os meus 21 anos de idade, levei uma vida de terror e violência, com os outros e comigo mesmo. E por mais curtição e aventura que achava ter vivido com mulheres e noitadas, foi formado em mim um caráter deturpado, e eu acabei com 59 quilos fugindo dos traficantes e da polícia. A única pessoa que me amava era minha mãe, de quem nunca vi uma palavra pessimista, e sim que Deus iria mudar a minha vida. Ela vivia orando por mim, mas eu estava num estágio tão profundo de uso de drogas que até ela não aguentou mais e finalmente me disse: filho, não aguento mais, estou me mudando com teu irmão para a fazenda. Toda a minha família já havia desistido de mim e agora minha mãe também. Fiquei muito sozinho e o desespero abateu a minha alma. Foi quando Deus usou algumas pessoas em minha vida e eu fui para um centro de reabilitação. Com 17 dias de internação, tive uma experiência marcante. Estava orando na beira do rio quando senti uma profunda dor interior. Senti um desejo muito forte de pedir perdão a todas as pessoas que eu havia machucado e, ao mesmo tempo, uma tristeza pelos meus pecados. Também senti muita alegria e vontade de fazer o que era correto. E com a mesma intensidade que entrei para o mundo do crime, lancei-me aos pés de Jesus. Conheci a Ieda, me casei, fui para o ministério e com pouco tempo já era o diretor de um centro de recuperação. Eu não entendia muito da graça de Deus, mesmo sendo um agraciado. E me tornei um líder muito duro, eu me sentia infalível e tudo o que havia aprendido no crime eu usava como arma.
Mesmo sendo um cristão, eu não deixava Deus tratar com os meus defeitos de caráter e meus maus hábitos. Eu pensava que um homem de Deus não tinha essas coisas. Então falsificava, mentia e enganava. E para não aparecer o meu eu real, eu vivia um sufismo. Tudo isso em nome de Jesus. Quando os meus defeitos de caráter apareciam, eu culpava as pessoas. E entre essas, minha esposa foi a que mais sofreu. Com o trabalho de recuperação, eu cuidava de todo mundo, menos de mim e da minha família. E por não ter trabalhado os meus defeitos de caráter e meus maus hábitos, não fui fiel a Deus e nem fui fiel a minha esposa. Tentando restaurar meu casamento, vim para Fortaleza. Conheci um novo lugar, uma nova igreja, com novas pessoas dentro desta igreja. Voltamos a trabalhar com recuperação. Mudar do Mato Grosso do Sul para cá, porém, não mudou os meus defeitos de caráter. E novamente caí no mesmo erro da infidelidade. Se na primeira vez foi difícil, essa foi muito pior, pois não só a minha mãe e meus irmãos tinham me deixado, mas também agora a minha esposa e os 2 filhos. Finalmente, a minha dor ficou maior que o meu medo de mudança, e passei a me importar mais com a minha restauração do que com a minha reputação. Liguei para o meu pastor no Mato Grosso do Sul e ouvi dele que distante ele não poderia me ajudar. Eu deveria procurar uma igreja local, pois aqui também havia homens de Deus. No dia seguinte, eu dirigia na BR-116, chorando e falando com Deus, quando vi a placa de uma igreja. Segui as placas e encontrei o zelador. Perguntei como poderia falar com o pastor. E ele pegou um boletim no chão e falou que o número estava na capa. Liguei e contei da queda e da minha esposa que foram embora. Ele me perguntou aonde morava e ficou de procurar. Para dizer a verdade, eu não acreditei. Pois, como já disse, mesmo sendo um agraciado, eu não conhecia a graça de Deus. Para minha surpresa, algum tempo depois, uma caminhonete apareceu na porteira do sítio aonde morava. Era o pastor Armando e a dona Heloísa, sua esposa. Ouvi da importância de ser honesto e confessar o meu pecado. Entendi naquele momento que quem estava precisando de uma casa de recuperação era eu. Confirmei que amava a minha esposa e queria viver com elas, e eles se comprometeram em procurá-la. Graças a Deus, minha esposa concordou em voltar para casa, e eles passaram a cuidar de nós 2, começando assim um processo de restauração na minha vida e no meu casamento. Pastor Armando me apresentou ao Celebrando a Restauração, e eu pude aprender um pouco mais sobre mim mesmo e dos meus defeitos de caráter. Passei a permitir que os meus maus hábitos fossem trabalhados, e pude perceber o quanto eu brincava de ser Deus, achando que controlava a minha vida e a das outras pessoas. Entendi que não era eu, e sim Deus que deveria estar no controle. Hoje tenho o privilégio de liderar uma sala de drogadição no Celebrando a Restauração e uma casa de recuperação com aproximadamente 30 internos. Continuo investindo no meu casamento e hoje posso dizer que a minha esposa se tornou minha amiga. Sempre que percebo, admito os meus defeitos de caráter e por esta razão eu vivo em tratamento. Se antes eu tinha vergonha das pessoas saber quem eu era, hoje sei que estou no lugar seguro, aonde posso ser trabalhado. Deus tem usado meu pequeno grupo, o Celebrando a Restauração e todo o convívio com a igreja, para me proporcionar momentos maravilhosos com Deus. Obrigado pelo silêncio de todos. Amém. Ei, homem de Deus, foi bom. Ieda, depois você me conta aí como é que anda o negócio aí, tá certo? Tita, nosso homem do Lar da Paz, onde essa igreja tem investido na vida desses rapazes que estão aqui, nos ajudando na montagem, desmontagem, trabalhando e muitas histórias de sucesso e de recuperação. Agora, para terminar, só queria fazer o seguinte comentário, né? Concentre-se no progresso
e não na perfeição. Isso é simples. Alguns de vocês ouvindo essa história ou essa série de mensagens podem dizer assim: eu estou buscando a restauração, mas eu não vejo nenhuma mudança em mim. Não se preocupe com isso. Trata-se de um processo. Primeiro uma decisão, depois o processo começa. O que Deus começou em você, Ele vai completar. Alguns de vocês estão pensando que Deus apenas os amará se alcançarem um determinado estágio, um determinado nível de perfeição. Isso é falso, é errado, isso é coisa de legalismo. Deus ama você em cada estágio da sua restauração e durante o seu crescimento. Ouça o que eu vou dizer, grave. Deus nunca amará você mais do que Ele já o ama agora. Deu para entender? O amor de Deus por você não vai aumentar, já é o máximo, agora, do jeito que você está. Deus nunca vai amar você menos do que Ele o ama agora mesmo. Ele vai te amar sempre. Como vovô, eu olho para as minhas netas e não espero que elas ajam como se já tivessem 18 anos. Elas ainda são crianças, com suas manhas e brincadeiras de crianças. Mas eu estou feliz com o estágio em que elas estão agora, e não tenho nenhuma outra expectativa. Deus também está feliz com o seu crescimento, pode acreditar. Agora, Deus não começa a mudar você até que você esteja inteiramente pronto para a mudança. Se você diz: Deus, eu quero voluntariamente submeter-me às mudanças que Tu queres que eu faça da minha vida, eu humildemente peço para você remover os meus defeitos de caráter. Isso significa que voluntariamente você se submete. Ele só está pedindo que você faça isso de forma humilde. Quando você estiver completamente disposto, Ele vai começar a trabalhar em você. Você quer fazer essa entrega hoje? Você quer ter a coragem de pedir a Deus para remover o seu defeito de caráter agora? Vamos fazer isso em oração? Encerrando o nosso tempo juntos. Pause na presença dEle. Curve a sua cabeça, feche os olhos, mantenha-os abertos, faça como você quiser. Ele começou uma boa obra em você e Ele vai completar. Aí nos telões, na internet, agora é o tempo de você dizer: Senhor, eu sei qual é o meu defeito de caráter. Este que eu tenho tentado resolver com as minhas próprias forças, mas eu sei que eu não posso mais. Eu não aguento mais. Senhor, muda o meu coração. Eu me submeto à mudança que o Senhor quer operar na minha vida. E eu quero humildemente te pedir que o Senhor remova esse defeito de caráter com o teu poder para a tua glória. Eu me entrego como um sacrifício vivo. Muda a minha mente, muda o meu pensar. Eu me ofereço integralmente a Ti. Agora, em nome de Jesus. Amém.